Boa tarde, presidente Marcelo Lanzarin. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde a toda a comunidade que nos acompanha em mais uma sessão aqui, que nos acompanha através dos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Eu tenho uma posição aqui, e busco uma posição de absoluta coerência, de elogiar o que eu acho que deve ser elogiado e também de fazer os requerimentos e os questionamentos nas questões que eu acredito que precisam de avanço. E eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. Por mais que aquilo que a gente acredita possa, até numa lógica política, numa lógica eleitoral, no momento em que a sociedade procura a guerra, o conflito, o xingamento, não ser tão atrativo. Mas eu não faço política visando esse próximo processo. Eu faço política visando a construção de uma sociedade melhor. E eu faço críticas aqui em relação à administração pública. Estou esperando a reivindicação da semana passada, que ainda não foi atendida, daquele empresário, vereador Gilson, que procurou aqui querendo fazer a doação. São questões administrativas que têm que ser corrigidas. Mas eu também quero fazer aqui um reconhecimento de uma situação, primeiro, que várias demandas estão sendo atendidas de comunidade. Eu verifiquei uma modificação, sim, em posturas, em algumas coisas na administração pública. Isso é muito positivo. E em relação a um posicionamento que teve o prefeito no final de semana diante de um ato de xenofobia. E eu quero deixar isso muito claro e o meu posicionamento aqui. Então eu quero dizer que um ato de xenofobia, ele é, antes de mais nada, criminoso, ele é desumano e ele é ignorante. Quem tem posicionamento de xenofobia, quem está defendendo essas ideias absurdas, de preconceito em relação às pessoas que vêm de fora, está praticando um crime, está tendo uma postura desumana e está tendo, sobretudo, mostrando uma tremenda ignorância. Primeiro, porque desconhece a história dessa cidade, desconhece a história dos imigrantes, desconhece que grande parte da população que aqui reside, que aqui habita, veio de outros lugares, de outros cantos. É o meu caso, como o caso, inclusive, de muitos parlamentares. Eu vim aqui, vereadorinhas, com 4 anos para essa cidade, fui adotado com imenso carinho e tenho muito orgulho de estar aqui nessa tribuna e de vestir e usar a bandeira dessa cidade, que eu sou completamente apaixonado. E nós não podemos admitir posturas nesse sentido, posturas de xenofobia, posturas de preconceito. Primeiro, quero dizer que é completamente ilegal, e aí como advogado e professor universitário, tem que ler o artigo 5º da Constituição, é uma questão de discriminação, e essas atitudes, sejam na live que foi colocada diante de uma pessoa que se posicionou, ou em outros vídeos, outras posturas que vi por aí, precisam ser enviadas ao Ministério Público e precisamos que as instituições democráticas preservem a nossa Constituição e preservem, sobretudo, valores que são valores básicos, valores protegidos não apenas pelo direito aqui no Brasil, mas protegidos pelos direitos humanos, pela construção internacional. Nós não podemos admitir atos de xenofobia. Este parlamentar sempre estará em defesa, sim, da vida, em defesa da pluralidade, em defesa do posicionamento de que todas as pessoas devem ser respeitadas. E as pessoas têm que ser tratadas com respeito, com igualdade. Nós não podemos retroceder nessa questão. E quanto a esse posicionamento específico, quero, sim, parabenizar o prefeito Mário e parabenizei nas suas páginas, vereador Alexandre Matias. E até é tão interessante, porque as pessoas estão tão acostumadas numa política que a gente tem que criticar tudo ou elogiar tudo, que quando a gente tem esse posicionamento, sai uma coisa até estranha. E volto a dizer, eu tenho uma posição, e na minha posição eu não vou dialogar, não vou estar junto com gente que tem esse tipo de posicionamento. Isso daí é crime, e vou exigir sim, como parlamentar, e vou exigir pela minha responsabilidade não apenas com essa cidade, não apenas com o juramento que fizemos na Constituição, mas a responsabilidade de cidadão, a responsabilidade humana, que as medidas sejam tomadas. Isso é inaceitável. E eu espero que todos os colegas dessa casa tenham esse mesmo posicionamento e que a gente possa fiscalizar algumas atitudes e atos lamentáveis, lastimáveis e deploráveis que aconteceram na nossa cidade. Vereador Ito, com certeza uma parte. Com autorização do vereador, concedo uma parte ao vereador Ito. Vereador Bruno, parabéns pelo seu pronunciamento. Eu também tenho tido essa dificuldade, em alguns setores não tem sido atendido, outros sim, dá para enumerar os setores que eu tenho sido bem atendido. Mas eu adotei agora um novo sistema, vereador Bruno, que eu acho que o senhor também deveria fazer quando os seus requerimentos não são atendidos. A tal da live, o prefeito parece que gosta de fazer muito. Então, onde eu passo, tem dado certo. Eu passo no local filmando, ele já vem atrás alguns dias depois. E, para mim, parece que está dando resultado, porque as coisas vêm acontecendo. Então, use essa tática que, de repente, essa pode também lhe ajudar e fortalecer. Sempre falo e digo, nós estamos aqui eleitos para defender
encaminhar o que tudo vem da comunidade, todos os anseios da comunidade, independente de partido. Então, cabe a ele, o prefeito municipal, criar vergonha na cara e atender. Não adianta querer fazer fita com 10, 12, 11 da base. Isso não existe. Vereador, concede uma parte? Com autorização do vereador, concedo uma parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu quero falar da parte do pronunciamento que Vossa Excelência fala sobre, né, na questão que o prefeito se manifestou com relação ao preconceito. Eu, por sinal, compartilhei na minha rede social. Compartilhei, inclusive, aquela matéria onde o prefeito se manifestou imediatamente após ter ocorrido aquele fato. E falo isso por quê? Porque, de fato, nós já passamos da hora, nós estamos em pleno 2020 e não vamos admitir esse tipo de preconceito e qualquer outro tipo de preconceito aqui na nossa cidade. E nós, como homens públicos, pessoas públicas, representantes da população, temos o dever de nos somar e de somar esforços no sentido de combater isso. Eu, por exemplo, sou blumenauense, nasci aqui, mas meu pai veio de Nova Trento, minha mãe veio de Itaió, e assim tantos e tantos outros que aqui vieram para ter suas famílias, para aqui trabalhar, para aqui ajudar a ser essa cidade, ser o que é, ter a pujança que tem, ser o que é Blumenau hoje no cenário catarinense nacional. Então não vamos admitir nenhum tipo de preconceito com as pessoas que vieram de qualquer lugar do país e fora dele, inclusive, para aqui estar e aqui fazer acontecer. Então, parabéns e também ao prefeito. Prefeito, também abre para o vereador Alexandre Matias. Com autorização do orador, uma parte do vereador Alexandre Matias. Vereador Bruno, cumprimentá-lo por tocar nesse assunto relacionado ao preconceito que foi exposto aí numa live que o prefeito fazia e lamentar que em pleno século XXI nós ainda tenhamos pessoas que pensem dessa maneira. Eu já tive a oportunidade de ser imigrante em um outro país, senti na pele o preconceito por não ser nato naquele local e não posso concordar com qualquer tipo de ação nesse sentido. Como foi colocado aqui também, né, sou filho de imigrante, meu pai nasceu no Alto Vale do Itajaí, na época ainda cidade de Ituporanga, veio para cá para servir o Exército em 1970 e aqui constituiu família e está aqui desde então. Assim como tantos outros, né, que carregam no coração a cidade de Blumenau e que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e que nós tenhamos mais consciência. Obrigado. Peço mais 3 minutos, vereador Gilson, se possível. Sim, concedo mais 3 minutos a Vossa Excelência. Na semana passada, inclusive, fiz uma conversa direcionada ao prefeito. Infelizmente, os vereadores aqui sabem que, da mesma forma que aconteceu em relação à questão dos ACTs, nós tivemos mais um episódio, acho lamentável, em relação à questão da saúde. Prefeito Mário, essa é uma postura pequena, não é uma postura republicana. Eu acho que não é um tempo, no meio de uma pandemia, da gente ampliar os problemas políticos que a gente tem. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que juntar todos os colegas, todos os parlamentares. E não é possível que 4 vereadores que não fazem parte da base do governo, e aí cada um tem os seus posicionamentos e justifica, mas é o meu caso, o caso do vereador Ito, o caso do vereador Adriano, do vereador Gilson, sejamos retirados de funções que devem ser colocadas para todos, até porque essas informações têm que chegar em todos os públicos e todas as comunidades. Inclusive, a gente escuta várias histórias por aí, né? Histórias, enfim, de tentativas aí de, inclusive, tirar a credibilidade de possibilidades que a gente escuta de tentativa de fake news, um monte de coisa e alguns atos lastimáveis. Eu quero acreditar que isso não vai acontecer, mas eu estou falando aqui em maio que existe uma situação, sim, diferenciada em relação aos vereadores que não fazem parte do governo e que são pedra no sapato, porque são os vereadores aqui que, através de requerimento, através de fiscalização, questionam e cumprem aquilo que precisa fazer, porque o papel de legislar e de fiscalizar é de todos nós, é uma obrigatoriedade do cargo e da função da qual a gente jurou exercer. Então, a gente cumpre o nosso papel quando a gente faz isso. E é preciso muito respeito nesse ponto, e eu espero de verdade, prefeito, não sei se essa atitude é sua, se a atitude é em relação ao gabinete, que aqui já nomearam de gabinete do ódio, né, de maldade, de um monte de situação, eu não sei de quem vem, mas não é possível que isso aconteça. Então temos que tratar todos com muito respeito. Eu acho que a gente pode evoluir muito nessa situação, e eu continuo fazendo isso aqui. Acho que as diferenças que a gente tem que deixar de lado. A população dessa cidade daqui, da cidade de Blumenau, tem que ser colocada em primeiro lugar, num primeiro momento. Eu gostaria ainda, sei que o tempo é curto, talvez na quinta-feira eu vou conseguir trazer melhor esse tema, mas, colegas vereadores, eu estive visitando há pouco agora, e já vou fazer uma indicação, líder de governo. O seguinte, uma empresa aqui de Blumenau que trabalha com tecnologia, e eu fiquei encantado,
porque tem uma possibilidade de, através de câmeras de monitoramento, são capazes de detectar as temperaturas do corpo humano. Isso já estão acontecendo essa tecnologia em aeroportos, algumas cidades do Brasil estão discutindo. Provavelmente, como foi colocado pelo vereador Gilson, nós teremos aí, em relação ao governo do Estado, uma liberalidade maior para a administração pública. Uma das grandes discussões que vão vir é a questão dos terminais urbanos, que, independentemente dos posicionamentos, eu acredito que num espaço de tempo vai ter a volta aqui, porque, volto a dizer, é um problema, a gente está diante de um problema que envolve a questão da saúde e a questão também das finanças. A gente tem falecidos, mas a gente tem falidos. A gente tem uma necessidade de que a iniciativa privada que carrega este país precisa funcionar. Então, é um debate que o transporte coletivo, em algum momento, vai ter o retorno. Quando tiver essa situação do retorno, é preciso que se procure, através da tecnologia, tentar criar uma segurança. Então, utilizar desses equipamentos para a gente conseguir ter segurança e evitar o contágio é muito importante nesse momento que a gente tem essa atenção. Eu quero na quinta-feira expor mais esse assunto, mas quero fazer essa indicação para que sejam pensadas soluções, vereadorias, nesse sentido, que vão ser muito, muito importantes para a nossa comunidade. Obrigado pela tolerância, presidente. Obrigado a todos pela atenção.